Galera, vocês sabiam que o trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa pode ter revelado pra gente a chegada do Rei do Crime no CM? Provavelmente você não percebeu isso, mas eu consegui perceber e é por isso que você não deve sair do vídeo, né? Porque eu vou te contar tudo, eu vou te contar agora cada detalhe dessa possível revelação. E aí, nerd, beleza? Eu sou o João e essa é a Nerdice do Dia. Galera, os filmes do Homem-Aranha costumam entregar easter eggs, né, a todo momento. E esse não é diferente. A gente sabe aqui, né, que o Homem-Aranha No Way Home vai abrir pra gente o multiverso no CM. E assim chegando vários vilões do Homem-Aranha dos outros filmes e universo, como o Duende Verde, Dr. Octopus, Electro, Homem-Areia e o Lagarto, como a gente pode ver no filme. Mas você sabia que o multiverso aberto abre possibilidades de vários vilões aparecerem além desses? E uma cena do trailer pode ter revelado uma possível aparição do Rei do Crime. Mas antes de conferir o Rei do Crime, que tal você não ser um criminoso e deixar seu like e inscrição? Eu fiz esse vídeo com muito detalhe para você que fique o mais completo possível e você entenda ainda mais sobre todo esse universo que todo mundo adora. Enfim, galera, não pode ser um criminoso, hein, rapaz? Veja lá. Galera, vamos sem enrolação e me digam o que vocês conseguem ver nessa imagem. Não conseguem ver nada? Tem certeza disso? Mas e a placa do carro? Tá bom, João, explica logo o que isso tem a ver, né? Galera, a princípio isso não pode significar absolutamente nada e a gente acaba ignorando. Mas galera, o diretor de Homem-Aranha, Jon Watts, caraca, eu não aguento, mano, esse nome. Ele tem um gosto peculiar de esconder easter eggs em placa de carro. Galera, em placa de carro, isso mesmo. O que eu posso fazer, né? Se ele gosta de placa de carro, enfim. Mas galera, relaxem aí que você vai entender agora tudo isso que eu te falei. SM20563. SM20563 aparece em Homem-Aranha Homecoming há exatas 1 hora, 14 minutos e 8 segundos, galera. Lá na luta contra o Abutre dentro do avião. E é referência a The Amazing Spider-Man de 1963. The Vulture, edição número 2, história criada por Stan Lee e Steve Ditko. Mas o que conta essa história? O capítulo conta a história da primeira aparição do Abutre, um vilão do Homem-Aranha, e mostra a trama principal, né? A tentativa do Abutre de roubar joias que serão transportadas por um carro forte e helicópteros. Na história, o Peter Parker, o Homem-Aranha... Porra, já acho que eu não tô conseguindo falar isso aqui. Na história, o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, ele tá precisando fazer um dinheiro para poder ajudar a tia dele. E aí ele resolve tirar fotos de perto do Abutre e vender essas fotos para o J.J. Jameson. Mas é claro, galera, que os dois acabariam entrando em conflito. E galera, vocês perceberam onde eu quero chegar? A primeira parte da placa nos diz exatamente o título da HQ e a segunda parte nos diz exatamente a data de publicação, ou seja, em maio de 1963. Quando olhamos a placa por completa, sabemos exatamente o que acontece em algumas cenas, como a primeira aparição do Abutre no CM. MTU 83779. Galera, a placa MTU 83779 aparece em Homem-Aranha Far From Home há exatas 1 hora, 15 minutos e 45 segundos, quando o Homem-Aranha e o Mistério estão lutando contra o elemento de fogo lava e o Nick Fury e a Agente Hill chegam de carro na luta. E galera, essa placa é referência clara a Marvel Team Up de 1979, Laureon Kent Avenue, edição de número 83, criada por Chris Claremont. Marvel Team Up, capítulo 83, conta a história de quando o Homem-Aranha e Nick Fury trabalharam juntos pela primeira vez. Na história, o Fury desconfiava que a Viúva Negra era uma traidora e estava trabalhando para os russos novamente, enquanto o Homem-Aranha ele tentava entender quem tinha apagado as memórias delas. No final, eles descobrem a verdade e se unem contra o Boomerang, que no caso seria o vilão que estava por trás de tudo. E no filme Far From Home, vemos exatamente a união do Fury e Homem-Aranha contra os vilões e no final contra o Mistério, fazendo assim a referência completa de Marvel Team Up, capítulo 83, que foi publicado em julho de 1979. TASM 143. TASM 143 é uma das referências mais legais que aparecem em exatas 1 hora, 50 minutos e 43 segundos em Far From Home, quando a MJ e o Peter estão juntos na ponte depois de derrotar o Mistério. E a referência a The Amazing Spider-Man de 1963, And Cyclone Is His Name, edição de número 43, criada por Gerald Conway. The Amazing Spider-Man, no capítulo 143, se passa depois do Homem-Aranha ter uma luta contra o Mistério. Na história, o J.J. Jameson é sequestrado e o Peter e o Robertson são chamados para ir ao seu resgate a Paris. Mas antes disso, no aeroporto, ele tem seu primeiro beijo com a Mary Jane e aí então ele parte.
Quando ele chega a Paris, ele acaba descobrindo que o Ciclone era quem estava por trás de tudo e no final ele consegue salvar o J.J. Jameson. Galera, assim como na HQ em Far From Home, o Peter também ele viaja para Paris, né? Tanto que ele cria um plano de ir com a MJ para a Torre Eiffel, mas também é onde ele tem seu primeiro beijo no CM com a MJ. Galera, apesar de tudo isso que eu falei pra vocês, o easter egg da placa que aparece no trailer de Homem-Aranha No Way Home é diferente dos que eu mostrei anteriormente. Isso porque The Amazing Spider-Man, capítulo 81, foi publicado antes de 1983, o que não torna possível ser referência ao número da edição e data, como os anteriores que eu já mostrei aqui. Mas e se a SM 8183 for referência a 3 capítulos em sequência de The Amazing Spider-Man? Tudo é possível, ainda mais vindo da Marvel, galera. The Amazing Spider-Man, capítulo 81. The Amazing Spider-Man, The Coming of the Kangaroo, edição número 81, criada por Stan Lee e John Romita, conta a história de Canguru, um homem que estudou a fundo a vida cotidiana dos cangurus na Austrália, vivendo como um. Ele desenvolveu a agilidade e todas as habilidades que um canguru possui, incluindo o pulo e a força. Ele retorna para a civilização e decide se tornar um lutador, mas infelizmente ele acaba matando sem querer um adversário e foge da Austrália para os Estados Unidos. A trama principal da história se gira em torno de ele roubar um frasco com uma bactéria mortal, mas percebendo que isso não vai dar uma grana pra ele, ele decide procurar outra coisa. O Homem-Aranha fica sabendo e tenta recuperar de volta, mas o canguru acaba revidando e os dois entram numa luta. No final, o Homem-Aranha ele consegue finalmente recuperar o frasco, fazendo com que ninguém ficasse contaminado. Galera, continue assistindo o vídeo, porque estamos chegando na parte mais importante. Se você quiser pular alguma parte, eu já aviso que você não vai entender nada quando a gente chegar lá. Então se você pulou alguma parte ou pretende, por favor, volte e assista. The Amazing Spider-Man, capítulo 82. The Amazing Spider-Man and Then Came Electro, edição número 82, criado por Stan Lee e John Romita, conta a história do Electro, um eletricista que trabalha em uma emissora de televisão. A trama gira em torno de saber a identidade secreta do Homem-Aranha, porque o J.J. Jameson ele não gosta da ideia de saber que o Homem-Aranha dará uma entrevista a uma emissora de TV e decide pagar o Electro para tentar revelar a identidade dele ao vivo. Olha só, galera, o que o Jameson é capaz. Mas felizmente o Electro acaba falhando e sendo vencido por um curto-circuito, galera. Fala sério, né? O cara que mexe com eletricidade sendo vencido por eletricidade, enfim. Finalmente chegamos no ponto principal da sequência de HQs. The Amazing Spider-Man, capítulo 83. The Amazing Spider-Man, The Coming of the Schemer, número 83, criada por Stan Lee e John Romita de novo, conta a história do Planejador, um vilão que desafia o Rei do Crime. A trama é levada pelo plano do Planejador, né? Olha, mano, é um nome sem criatividade, em se tornar o Rei do Crime após a derrota para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha percebe o que está acontecendo e resolve investigar mais a fundo para saber o que é. O Planejador derruba um caminhão em cima do Peter e a Gwen acaba ficando consciente porque ela estava com ele. E daí o Peter promete achar ele e fazer ele pagar por isso. Quando finalmente isso acontece, ele deixa o Planejador fugir, né? Obviamente. Galera, essa história ela não é exatamente sobre o Rei do Crime, mas ela trata de um drama familiar que envolve a família dele. No caso, a Vanessa, o Wilson Fisk e o Richard Fisk, que foi dado como morto, mas acabou assumindo a identidade do Planejador. Isso mesmo, galera. O Planejador é o filho dele. Desses 3 vilões aqui que eu citei, apenas o Electro apareceu no filme e foi confirmado em Homem-Aranha 3. Bom, eu acredito que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa não vai focar nessa história de família, né? Mas pode dizer muita coisa sobre aparições futuras do Rei do Crime no UCM. Pode ser na cena pós-crédito, uma citação, ou até mesmo aparecer quando abrir o multiverso, vai saber. E para aumentar ainda mais as suspeitas, assim como o Tobey, o Andrew, o D'Onofrio, o ator que interpreta o Rei do Crime Demolidor, ele tá sempre negando sem parar os rumores de aparição dele no UCM. Galera, ele chegou até mesmo dizer para os fãs parar de acreditar em tudo que lerem, né? Como não sabemos quem vai ser o 6º vilão, eu não acharia estranho ele aparecer no filme e trazer de quebra o Demolidor de Charlie Cox com ele. Vai por mim, galera. A Marvel gosta desse tipo de coisa, principalmente o Vart. Mano, não dá, velho. O cara tem nome de unidade elétrica. Nada é coincidência, galera. Eles colocam coisa pra você pensar que é coincidência, mas quando chega no filme, sempre nos surpreende e acaba acontecendo. Quer mais exemplo disso? Tá aí, eu vou citar pra vocês vários exemplos. A MF1562 e a SM150 em Homecoming, a SM28965 e o CSM01 em Far From Home. Sério, galera, referência em placas que não acabam mais, né? Eu acredito de verdade que isso seja uma porta de entrada pro Rei do Crime no CM.
Só que aqui na tela para inscrever-se, eu acho que depois de um vídeo desse, né, eu mereço a inscrição. Diz aí, eu mereço ou não mereço? Vídeos com tantos detalhes quanto esse, você só vai encontrar aqui nesse canal. E eu vou postar muito mais aqui até depois da estreia do filme. Deixe sua opinião sobre o que você achou da teoria. É possível o Rei do Crime aparecer em Homem-Aranha No Way Home? Me fala aí. Valeu, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.